bom dia, bom dia. Nossa, que manhã maravilhosa para o nosso encontro matutino. É com uma alegria imensa que a gente abre os trabalhos hoje, nesta sexta-feira linda, dia 17 de abril de 2026. Eu sou o professor Paulo e já estou com a minha caneca de café a postos. E eu sou a professora Rachel. Bom dia para todas as nossas queridas alunas que estão nos acompanhando agora. O café está quentinho e o nosso sofá virtual está super confortável, pronto para mais uma sessão de muita troca e aprendizado. Para quem está sintonizando com a gente pela primeira vez hoje, vale lembrar que nós somos da Academia BSB. É uma escola online fantástica, focada em ensinar inglês à distância pela internet, especialmente para mulheres adultas. Exatamente. A gente usa uma metodologia totalmente própria, sabe? E com material original direto na nossa plataforma online. Tudo pensado de uma forma super acolhedora para se encaixar na realidade e na rotina corrida de quem nos ouve. E olha, a nossa análise de hoje é super especial. A gente vai se debruçar sobre as anotações de aula do Grupo T262, do nosso English Conversations Course. Uma turma brilhante, aliás. Elas estão no nível A2 do quadro europeu, o famoso CFRL. E pensando nessa turma maravilhosa, me veio à cabeça uma reflexão belíssima da educadora Bell Hooks, do livro Ensinando a Transgredir, de 1994. Nossa, um clássico. O que ela diz lá? Ela fala que a sala de aula, mesmo que seja um ambiente virtual como o nosso, deve ser o local mais radical de possibilidade na academia. É um espaço de entusiasmo, de libertação e de alegria. E é exatamente isso que a gente quer para as nossas alunas brasileiras, né? Que visão poderosa! Não é só sentar e decorar gramática, é realmente tomar posse do espaço. É libertação mesmo. E para fazer jus a essa energia, o nosso cardápio de hoje está recheado. Conta tudo. A gente vai mergulhar numa expansão de vocabulário incrível, passando por termos médicos até traços de personalidade. Depois, vamos desvendar algumas pegadinhas de pronúncia, dicas de uso de linguagem no dia a dia, aquela gramática essencial sobre existência e hábitos do passado, e ainda analisar uma redação real de uma aluna nossa. Ah, um verdadeiro banquete. E para começar, vamos entrar na nossa primeira sessão, que é o Vocabulary the Current Class. Aprender palavras novas é literalmente como ganhar ferramentas novas de jardinagem, sabe? Adorei a analogia. A gente vai cultivando as conversas, né? E as anotações de hoje trouxeram um contexto médico e de rotina muito prático. Temos coisas como MRI, que é a ressonância magnética, Computer Tomography, a tomografia, e o X-ray. O bom e velho raio-x. Além de atividades do dia a dia, tipo take a bath, que é tomar um banho de banheira, ou palavras como ranch ou farm para fazenda, e duties, que são os nossos deveres. Ah, e seriously, que é agir com seriedade. Mas teve uma discussão nas notas que eu achei fantástica, que foi a diferença entre as palavras old e elderly. Nossa, sim. Isso é fundamental, porque old significa velho. Mas usar isso para descrever uma pessoa, dependendo do tom, soa um pouco duro, quase insensível, né? Fica parecendo que está falando de um móvel gasto, sabe? Exato. Então a professora introduziu elderly. É um sinônimo muito mais respeitoso. É como a gente usa senior citizens ou older people. Equivale ao nosso pessoas da melhor idade ou idosos, trazendo um carinho e um respeito profundo pela trajetória do paciente. É a empatia na ponta da língua. E falando em lidar com pessoas, seja num hospital com uma nurse, que é a enfermeira, ou no trabalho, a gente precisa saber descrever a personalidade de quem está ao nosso redor. E a lista de adjetivos de hoje é maravilhosa. É um espelho de qualquer grupo de amigas. Começando pelos traços positivos. A gente tem supportive, que é aquela pessoa que te apoia, sabe? E hardworking, que é muito trabalhadora. E também detail-oriented, que é aquela focada nos mínimos detalhes. E a palavra talkative, né? Ah, talkative é ótima. É um sinônimo para chatty. Sabe aquela mulher que adora conversar, que é super comunicativa e preenche qualquer silêncio? É ela, total. Mas claro, ninguém é perfeito o tempo todo. A lista também traz os traços mais espinhosos. Impulsive, impatient e a palavra jealous, que a professora explicou super bem. Sim, jealous é o famoso ciúme.
Aquela pontinha de tristeza que dá quando outra pessoa recebe a atenção que a gente queria, muitas vezes a atenção do marido ou do parceiro. E a gente ainda tem stubborn, que é teimosa, selfish, a egoísta, e moody, de temperamento instável. A pessoa moody é aquela que acorda sorrindo e do nada fecha a cara, né? Perfeito, é bem isso. Mas olha, a minha favorita mesmo é bossy. A famosa mandona. Mas vamos falar a verdade aqui. Toda roda de amigas que decide fazer uma viagem juntas precisa de alguém um pouco bossy. Com certeza. Sem a amiga bossy para dizer onde todo mundo vai jantar ou comprar as passagens, a viagem não sai do grupo do WhatsApp. E claro, precisamos da amiga reliable, aquela que é super confiável e sempre chega no horário. Nossa, eu sou a pessoa que depende da amiga reliable para não perder o voo, confesso. E a gente muda um pouco de cenário agora, porque é hora de resgatar o que a gente viu no encontro passado na sessão Vocabulary, Best Class. Isso, vamos corrigir aqueles exercícios propostos pela professora Sandra Teixeira. O foco ali foi muito ligado ao ambiente da cozinha e às texturas, né? Sim, a gente discutiu a diferença entre fry, que é fritar ali no óleo quente e ir fervendo, e o processo de cool off, que é o esfriar, que acaba levando ao harden. Harden é o endurecer. Tipo quando a gente derrete um chocolate e depois ele esfria e cria aquela casquinha dura por cima, sabe? Dá até fome de falar. E junto com isso vieram as palavras thick e thin, para descrever sopas e sucos. Thin é aquilo ralo, fino, e thick é o grosso, o espesso, tipo um molho de tomate bem encorpado. Aham, uma sopa bem grossinha para os dias frios. Mas aí me surgiu uma dúvida, e acho que muita gente se pergunta isso. Por que no inglês, principalmente mais informalmente, eles usam a palavra thick, que é esse molho espesso para descrever alguém que demora um pouco para entender as coisas? Olha, é uma analogia visual e física genial do idioma. Pensa numa substância thin, ralinha, como água. Qualquer coisa passa por ela rapidinho. Agora imagina uma parede de lama seca, bem espessa. A informação tenta passar e não consegue fluir. Ela esbarra na densidade. Caramba, faz muito sentido. A mente da pessoa é tão densa que a informação nova bate ali e tem dificuldade de penetrar. Exatamente. É uma gíria um pouco atrevida, mas a lógica física é perfeita. Ideias assim, a gente vai fazer uma pausa rapidinha para o nosso intervalo comercial. É o tempo de pegar mais uma xícara de café e a gente já volta. Intervalo comercial. E estamos de volta. Mas antes da gente continuar destrinchando as notas, imagina a seguinte cena. Uma brasileira, depois de um dia longo turistando, entra num pub tradicional lá em Londres. Ela senta no balcão, cheia de confiança, e tenta pedir aquele copão de cerveja que eles chamam de pint, sabe? Ah, não, já sei onde isso vai dar. Pois é. Só que a língua dá aquela tropeçada e, em vez de pint, ela solta a palavra paint. O garçom, com aquele humor britânico super seco, olha para ela e responde: Claro, mas a senhora prefere tinta guache ou acrílica? Gente, é o terror de qualquer estudante. Mas sabe, esses tropeços com a pronúncia são a prova mais linda de que a pessoa está tentando. É a voz ganhando o mundo. Com certeza. E é por isso que, depois de mergulharmos no vocabulário, a gente agora vai focar totalmente na seção Pronunciation da Past Class. Vamos destrinchar isso para ninguém mais pedir tinta no lugar de bebida. Boa. A gente tem palavras interessantes aqui como mathematics, gymnastics e economics. A grande dica fonética aqui é que todas elas terminam com o som de s, mas são tratadas no singular. A gente diz economics is e não are. E sobre a nossa história do pub, como a gente acerta aquele som ali? A diferença está no meio da palavra. O copo de cerveja é pint. A fonética traz um som de A com I. Fica barra, P-A-I-N-T, barra, pint. Já a tinta é paint. É um E com I. Paint. Pente e paint. Um detalhe que salva a hidratação da pessoa. E aproveitando a importância de soar natural para se conectar com quem nos ouve, a gente entra na pronunciation da current class. Aqui a gente tem uma lista valiosa. Palavras como nurse, especially, personalities, values, each, naturally, compatible, world, expected, humor, heart, unexpectedly, often, cause e equipment.
É um treino vocal e tanto. E nas notas, a professora pede frases de exemplo, né? Isso mesmo. Por exemplo, com a palavra nurse, a gente pode dizer The nurse has a very kind heart. A enfermeira tem um coração muito gentil. E aqui, pausa urgente, porque temos que falar de falsas similaridades. A palavra heart, coração, é um perigo se a gente fechar muito a boca na hora de falar. É verdade, a pronúncia de heart exige aquele A aberto lá do fundo, heart. Se a pessoa disser com um som mais fechado puxando pro U, vira hurt, hurt, que significa dor ou machucado. Imagina dizer para a paciente que a enfermeira tem uma dor imensa, quando você queria dizer que ela tem um bom coração. E tem outra pior ainda, a palavra cause, que é causa. Ah, o cause, caos. Sim, pois tem um som suave de ó. Mas se a pessoa puxar para o som de ao, vira caos, vacas. Eu já vi gente tentando dizer a causa do problema e falando as vacas do problema. Nossa, as vacas do hospital. Mas é isso, a fonética muda a imagem inteira da frase, né? E ter essa clareza é o que deixa a nossa fala charmosa. O que nos leva para a seção de Use of Language. Perfeito, porque a gramática é tipo a fundação da casa, mas o uso da linguagem é a decoração. É o que dá a nossa personalidade. A gente tem expressões temporais nas notas, como at some moments. Que significa em alguns momentos, não o tempo todo. Tem também sometimes, que é o famoso às vezes. E rarely, que a professora marcou de um jeito muito engraçado, como apenas 3% de frequência, sabe? Bem específico, né? E a gente também tem a clássica exclamação de quando a ficha cai, I got it. Eu entendi. Então vamos mostrar como isso funciona na prática com um roleplay bem rápido e divertido. Vamos lá, manda pergunta. Do you enjoy cooking thick soups for dinner? Well, at some moments, yes. But rarely when I'm tired. Sometimes I just order pizza. Oh, I got it. Muito bom. E veja como flui natural. E para poder expressar essas ideias soltas com tanta clareza, a gente precisa de regras bem estabelecidas, que é o que a gente explora na seção de Grammar. Exato. Essa é a ponte de ouro. E o foco dessa semana foi existence, presente e passado. Aqui a gente tem o there is, para o singular, e o there are, para o plural, no presente, para falar que algo existe. E no passado viram there was e there were. E aqui a gente precisa abraçar aquele erro clássico que 9 entre 10 brasileiras cometem no começo. Se a gente quer falar que tem um livro em cima da mesa, a gente costuma traduzir o verbo ter e soltar um have a book on the table. É muito comum, porque no nosso idioma o verbo ter resolve tudo, né? Mas em inglês a gente separa as coisas. Have indica posse. Ou seja, se a gente diz have a book on the table sem colocar uma pessoa na frase, parece que a própria mesa é a dona do livro. Exatamente, a mesa virou a proprietária. Por isso, para falar apenas de existência, a gente usa o there is. A frase afirmativa fica there is a book on the table. Se for negativo, there isn't a book. E se for uma pergunta, é só inverter, né? Is there a bakery near your house? Tem uma padaria perto da sua casa? É bem lógico. E a segunda parte da gramática foi sobre used to e would, para hábitos do passado. Quando a gente quer falar de costumes, coisas que a gente fazia e não faz mais. Na afirmativa, a gente usa, por exemplo, I used to ride a horse when I was a child. Eu costumava andar a cavalo quando era criança. E a complicação aparece na interrogativa e na negativa, certo? Did you used to? Ou I didn't used to. E aí me surge a pergunta de $1 milhão. Por que a letra D da palavra used some no negativo e na pergunta? Essa é a melhor parte, eu adoro explicar isso didaticamente. O verbo auxiliar did é o grande herói engolidor de passados. Como assim? Quando o did aparece na frase, ele puxa toda a responsabilidade de indicar o passado para ele mesmo. Então, o verbo principal, que é o use, não precisa mais carregar o peso do passado, que é a letra D no final. O did faz o trabalho pesado e o use fica na sua forma base. Nossa, o did facilita a vida da frase toda. Ficou muito mais claro. E falando em colocar todo esse esforço no papel, a gente chega na seção de writing. É preciso celebrar a coragem de transformar esse aprendizado todo num texto. Com certeza. O objetivo aqui era descrever você mesmo e os seus amigos.
E a gente vai analisar a redação First Draft da nossa aluna maravilhosa, a Sandra Teixeira, ou Student B nas anotações. Eu li o rascunho dela e achei de uma humanidade gigante. Ela descreve as amigas Nilda e a Amanda. Ela fala que a Amanda tem 2 filhos e as duas trabalham na UTI, usando aquela sigla super apropriada, ICU. É uma amizade entre mulheres fortes se apoiando. É muito tocante e super relatável. Mas aí entra a mágica da revisão, o second draft com o feedback da professora. O texto da Sandra tinha frases bem curtas e separadas, tipo, ela é enfermeira, ponto. Ela tem 2 filhos, ponto. Sim, fica um pouco travado, né? Então, a crítica construtiva maravilhosa foi sugerir o uso de conectivos, como and, but, because. Em vez de frases curtinhas, a gente amarra tudo. Ela é enfermeira e tem 2 filhos. Isso dá uma leveza incrível para o parágrafo. E como esse texto está lindo, a gente adoraria propor uma versão final bem polidinha. E claro, com o consentimento da Sandra, publicar isso no nosso blog. Fica lá em students.academiabsb.com.br/blog. Ah, seria incrível. E garantindo, óbvio, que esse esforço e a publicação rendam muitas estrelinhas de recompensa para ela. Sem dúvida. E já encaminhando a conversa para os nossos retoques finais, eu quero aproveitar para mandar um beijo enorme para a turma T262. Avaliando o desempenho individual e como grupo, vocês estão arrasando demais. Estão no caminho certinho, com a bússola apontada direto para o cobiçado nível CFRL B1. E a gente nota isso até nos erros, sabia? Eu estava olhando a comparação da sessão de pronúncia passada com a atual e a taxa do Phonetic Deviation Ratio bateu 323%. Nossa, o número assusta, mas de forma encorajadora, isso é um sinal maravilhoso. Sabe por quê? Conta pra gente. Porque as palavras ficaram mais complexas, os assuntos aprofundaram. Se o erro aumentou, é sinal de que vocês abandonaram a zona de conforto e estão tentando coisas muito maiores. Então continuem treinando sem medo de errar. Errar faz parte do show e para não errar mais na nossa visão geral da gramática, lembrem sempre, have é posse, there is é existência. E para quem quiser praticar mais um pouquinho hoje, entra lá no link kids.academiabsb.com.br/quizzes/L-RC-crane-brulé/ufa. É o nosso cantinho das atividades. O link certinho está lá na plataforma. E falar em atividades nos leva ao grande momento. A nossa pausa esportiva para a gamificação. Gente, o nosso sistema é fantástico, porque ele recompensa cada atividade, cada clique, cada tarefa feita na plataforma. Isso ajuda a subir no ranking de alunas. É uma competição super amigável e saudável. E eu estou aqui com o placar ao vivo de estrelas ganhas hoje. A energia está lá no alto, porque a gente acabou de bater o número de 14 estrelas. 14 estrelas, gente. Uau, parabéns demais pela dedicação de cada uma de vocês. É de aplaudir de pé. E para manter o pique para o próximo encontro, segura esse Upcoming Linguistic Scope. A próxima aula vai ferver com as prepositions of time, o in, on e at. E a diferença super sutil entre how far e how long, além de dar direções. Preposições, o tempero misterioso do inglês. E para já criar aquele cliffhanger, eu deixo uma pergunta no ar. Se a gente diz on Monday para um dia, at 3 o'clock para uma hora e in April para um mês longo, qual dessas 3 palavrinhas a gente usa para falar do final de semana? O weekend. Fica um mistério. Olha, essa vai deixar o pessoal de cabelo em pé. E para encerrar o nosso momento de hoje, depois de falarmos de espaço em sala de aula, de vozes e histórias, eu trago uma citação da maravilhosa Virginia Woolf. Ah, sensacional. No seu ensaio A Room of One's Own, ou Um Teto Todo Seu, de 1929, ela faz uma crítica histórica de que a mulher precisa ter dinheiro e um espaço próprio se quiser escrever e pensar com liberdade. O que vocês fazem aqui, dedicando tempo a si mesmas e aprendendo o idioma, é tomar esse espaço de poder feminino. Nossa, é de arrepiar. Um final apoteótico perfeito. É um orgulho acompanhar a jornada de vocês. Eu me despeço com muito carinho e a gente lembra sempre do nosso lema mais importante.
It's not only about the language. It's all about communication. Um ótimo dia para todas e até o nosso próximo encontro.